Boa noite, bom retorno aqui à nossa série 50 anos da QCD, 50 anos do modelo padrão. E eu estou só colocando aqui o slide que tinha sido o final de nosso encontro anterior, que foi culminou com a formulação do lagrangiano da QCD, com a simetria SO3 de cor, né? O trabalho de Fritz e Gell-Mann, apresentado na Conferência de Física de Altas Energias de Chicago, em 72, e hoje se encontra, né, com essa referência aqui nos archives, né, o Archive de 2002, e depois o trabalho de Fritz Gell-Mann e Leutwiler, né, de 1973, que introduz o octete de gluons, e aí com isso se configura o lagrangiano da QCD. No trabalho de 72, nós temos os quarks interagindo com os gluons, e no artigo de 73, quarks, gluons e as autointerações de Young-Mills, né, no setor de gluons. Daí, 1972, 73, os trabalhos, né, do Gross-Wilczek e do Politzer sobre a liberdade assintótica, e isso aí, então, configura, né, o nascimento realmente da teoria de Young-Mills para representar a QCD, a cromodinâmica quântica, né, que é a teoria de interação entre os quarks com cor e os gluons, né, ambos confinados, quarks e gluons confinados. Falamos também, né, do trabalho de Kobayashi, Maskawa, da violação de CP e da previsão da terceira família de leptons, né? A terceira família de quarks e a terceira família de leptons, mas, na verdade, eles preveem a terceira família de quarks, e aí, por simetria, deveria haver uma terceira família de leptons. 1973, a descoberta das correntes fracas neutras no CERN, do Gargamelle, e depois, 1973, também a renormalização, nesse trabalho do Ross e do Taylor, né, renormalização de uma teoria unificada das interações fracas e eletromagnéticas. Porém, né, aqui, então, a gente está colocando o seguinte, estou colocando esse parágrafo aqui, com a formulação finalizada da teoria de Salam-Glass-Weinberg, com a QCD instaurada, os quarks e as correntes neutras descobertos, o modelo padrão está constituído. E aí a gente entra agora na fase 4, né? Com os neutrinos ainda não descobertos massivos, quer dizer, neutrinos ainda não massivos, descritos a tudo no contexto do modelo padrão. Então, agora nós vamos entrar num capítulo muito importante, né, da constituição do modelo padrão e da própria QCD, que foi a chamada Revolução de Novembro de 1974, né? A Revolução, então, que foi a descoberta da terceira família, na verdade, da segunda família de quarks, a complementação. Nós tínhamos os quarks U, D e S, mas faltava o quark C, já previsto por Cabibor, por Tariani e depois pelo mecanismo DIM, de 1970. E, finalmente, o quark C, então, aparece, né, em 1974, nesses dois experimentos. Ele aparece sob a forma de um novo meson, que é o chamado meson J-psi, né, que é CC barra, é quark, charme, anti-charme. Então, o experimento aqui do Samuel Ching, que foi o experimento do Slack, e o experimento do Richter, em Brookhaven, que foi essa ressonância estreita na aniquilação é mais, é menos. Então, ou seja, esses dois trabalhos aqui marcam a descoberta do quark com charme, e por isso que é uma descoberta muito importante para a QCD, para a teoria, né, na verdade, das interações do modelo padrão, para a constituição do modelo padrão, que veja, assim, realmente assim, a realização de uma expectativa grande de uma simetria. E aí a simetria SO2, que instaura um segundo dublete de quarks. Tinha o quark S, mas não tinha o quark C. E aí o quark C finalmente é descoberto. Eu cito aqui esse trabalho do próprio Richter, né? A Nobel Lecture dele, de 76, que é quando Ching e Richter ganham o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do charme, né? E aqui ele fala, From the Psi to Charm, os experimentos de 1975 e 1976. Essa Nobel Lecture é excelente, né? E ela está aqui publicada na Science, nesse volume aqui, 196, né? De 1977. Bom,
A Revolução do Charme, né, quer dizer, a Revolução de Novembro de 74 é tão importante, entre outras coisas, por quê? Temos que pensar o contexto. O que estava acontecendo em 1974 na física, né? Então, nós temos assim o início dos anos 70 extremamente rico, com a recente descoberta dos quarks. E aí, 1971, 72, os trabalhos de Gell-Mann, ou os trabalhos, desculpa, os trabalhos de Toft, né? Chambiage Bolini aqui na América do Sul. E Toft, a renormalização, né, da QCD, a renormalização, na verdade, das teorias de Yang-Mills, exatas, sem quebra espontânea de simetria. Então, esses trabalhos de 72, né, mostram que as teorias de Yang-Mills começam a ganhar uma credibilidade maior do ponto de vista das teorias quânticas, né? Até então, as teorias de Yang-Mills eram boas teorias clássicas, mas aí com o trabalho da renormalizabilidade, portanto, mostrando a consistência do ponto de vista quântico das teorias de Yang-Mills, né? Então, fica muito claro aí que o modelo padrão está surgindo já com vamos dizer, com um cacife a mais, que é a consistência quântica das teorias de Gage não abelianas. Então, os trabalhos então que mostram a renormalizabilidade estão acontecendo em 72, 73. 73 também tem uma série de trabalhos, né, que mostram a renormalizabilidade das teorias de Yang-Mills com quebra espontânea de simetria, o que é mais importante ainda para a teoria eletrofraca, porque na teoria eletrofraca nós temos SO2, 1, e temos uma quebra espontânea de simetria. Então, não é só uma teoria de Yang-Mills, é uma teoria de Yang-Mills com quebra espontânea de simetria. E aí, isso aí fica muito importante no sentido de que, mais uma vez, a gente tem o teste de consistência das teorias de Yang-Mills, que mesmo com a simetria de Gage espontaneamente quebrada, a renormalizabilidade persiste. Deveria persistir até por argumentação de que, se nós falamos de renormalizabilidade, nós estamos falando do setor ultravioleta, que é o setor de altíssimas energias. A quebra espontânea de simetria, ela introduz massas finitas. Portanto, se eu estou num regime de altíssimas energias, as massas podem ser desprezadas. Então, no regime de altíssimas energias, que é onde eu vou olhar a renormalizabilidade, que é no limite ultravioleta extremo, as massas não importam muito. Então, se as teorias de Yang-Mills sem massa são renormalizáveis, as teorias de Yang-Mills com quebra espontânea de simetria também podem se mostrar renormalizáveis, né? É tão simples assim como eu estou falando, eu estou só dando em linhas gerais a expectativa de que seriam. Mas, claro, tem que se mostrar todo o ferramental das identidades de Slavnov-Taylor, com quebra espontânea de simetria, mostrando que, então, a gente agora, com a quebra espontânea da simetria, a gente tem que reformular as identidades de Slavnov-Taylor, e aí elas aparecem em forma quebrada e a renormalizabilidade é garantida, né? Então, eu acho que é importante chamar a atenção para esse contexto, quer dizer, está tudo acontecendo junto, né? Nós estamos chegando a uma consolidação da física de interações fortes com a descoberta do quark C. Estamos consolidando as teorias de Yang-Mills através da demonstração da renormalizabilidade, confirmando as correntes neutras com violação, as correntes neutras, né, na teoria eletrofraca, a supressão das correntes neutras com violação de sabor, né, da estranheza, quer dizer, mostrando que as correntes neutras, as correntes com violação de sabor, com violação de estranheza, elas são supressas. Estamos mostrando a possibilidade de que haja uma terceira família ao trabalho de Kobayashi e Maskawa. Então, é um período muito rico para as teorias de Yang-Mills. E, paralelamente, em 1973, 1974, já começam a aparecer os primeiros indícios de uma nova física que está chegando, que é a supersimetria. Então, no final de 73, março de 74, né, a gente já tem o lançamento dos trabalhos de Vess-Zumino, né? Então, os trabalhos que instauram os primeiros modelos supersimétricos em teoria de campos. Então, a gente já tem mais um argumento importante que depois vai ser fundamental
para fenomenologia também, que hoje se busca, até no LHC, estão se buscando as partículas supersimétricas também, né? No modelo chamado modelo padrão minimamente supersimetrizado. Então, esse período é um período extremamente rico, quer dizer, a Revolução de Novembro de 74, ela não é só a revolução do charme, ela é uma revolução no sentido de que muitos acontecimentos, né, assim, impactantes vão conspirar entre si, conspirar construtivamente para a gente poder elaborar finalmente o modelo padrão. Então, foi muito importante, assim, eu gosto de chamar a atenção, porque nós estamos falando de uma física que é construída com muita antecipação através da noção de simetria. Então, a simetria ela vem pautando, né, com antecipação, uma série de efeitos e descobertas que deveriam acontecer. Então, a descoberta do quark C, que já havia sido pré-anunciada em 64, 10 anos antes, assim que se lança a ideia dos 3 quarks de Gell-Zweig, né, aparece a ideia do quark C, vinda lá de Cabibbo, né, do trabalho dele de 63, na continuação em 64, do trabalho do Tariani, e depois, em 70, o trabalho do Glass, Heliopoulos, Maiani, e aí muita evidência teórica, muito indício teórico de existência do quark C, e finalmente ele aparece no SLAC e no Brookhaven. Então, é um momento importante. Foi realmente assim uma grande descoberta. Eu me lembro que nessa época, 74, eu estava fazendo meu curso de graduação na PUC. E a notícia chegou, claro, no Brasil, lá na PUC, no departamento de física, né? O professor Jorge Andrés Vieca logo deu um seminário do que seria o quark C, da importância da descoberta. Então, foi um momento muito, muito importante, né? O anúncio da descoberta do quark C. E com isso, então, o contexto também era muito importante. Eu queria chamar a atenção para isso. Quer dizer, a física, né, ela não se faz só de resultados que vão se acumulando, às vezes aparentemente desconectados. Havia um contexto, quer dizer, toda essa década, né, de 60, 70, ela culmina em 74 com a descoberta do quark C. Então, é um período muito rico e também, claro, com a descoberta, né, com a evidência teórica de renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, né? Então, as teorias de Young-Mills são renormalizáveis, as teorias de Young-Mills com quebra espontânea de simetria são renormalizáveis, então isso dá muita consistência a QCD, que é Young-Mills sem quebra espontânea de simetria, e a teoria eletrofraca, que é Young-Mills com quebra espontânea de simetria. Então, nós estamos realmente assim, agora assim, naquilo que é o núcleo do modelo padrão. Então, 1974, nós estamos celebrando, então, esses 50 anos. No dia 11 de novembro de 74, o Ting e o Richter se reuniram no SLAC e fizeram o anúncio, né, da descoberta no Fermilab, não, desculpa, no Brookhaven, e, independentemente, no SLAC. E é interessante a gente observar, não são essas coincidências, né, mas essas sincronicidades que acontecem na física. Como a gente falou da outra vez, os trabalhos da liberdade assintótica. Estou retornando aqui só para deixar bem claro. Os trabalhos da liberdade assintótica. O Gross e o Wilczek, 73, nesse Physics Letters, volume 30, e página 1343. E o Politzer também, analisando a liberdade assintótica, no mesmo volume da Physical Review Letters, né, mesmo ano, página 1346, 3 páginas adiante. Então, há uma sincronia muito grande. Por quê? Porque a comunidade está discutindo essas questões. Então, há uma competição. Da mesma forma, em 74, né, a descoberta do quark C dos 2 laboratórios muito de grande prestígio, o SLAC e o Brookhaven. Então, era uma questão da época, se sabia que deveria existir, havia uma corrida em torno do quark C. Então, chega-se a esse clímax que vai agora culminar praticamente com o modelo padrão. Em 1974, eu gostaria de chamar a atenção também para um trabalho do professor José Leite Lopes. Interações fracas, uma introdução. Então, são as aulas que ele dá aqui nessa escola de verão em Gifsy Rivet, setembro de 74. Weak Interactions, né? Então, o volume dedicado a essa escola de verão, chama-se Weak Interactions, e as aulas do professor Leite Lopes fazem essa introdução magistral
né? E o Leite-Lopes aqui apresenta um status da área até 1974. É um material excelente, é um trabalho histórico que vale a pena ser lido, né? Então, está aqui a referência, né, de um físico brasileiro participando, né, dessa discussão. O Leite-Lopes sempre esteve muito presente na física de interações fracas. Então, é aqui um motivo assim, para nós, né, brasileiros, né, e para o CBPF, o professor Leite-Lopes foi um dos cofundadores do CBPF, a presença do Leite-Lopes nesse trabalho aqui de 19, quer dizer, essa aula dele de 1974, que é uma referência interessantíssima. Depois, 74 a 76, é quando o modelo padrão começa a se popularizar como tal. O que que nós temos, né? Nós vimos que, através, né, desde, quer dizer, todo o século XX, né? Assim, toda a década, a partir da década de 30, né? Depois, pulamos para a década de 50, 60, vem se constituindo, né? As físicas vão, as três teorias que são fundamentais do modelo padrão vão ganhando corpo, né? Vão ganhando consistência. A QED, lá no aqui na revista del Nuovo Ultimento, né? Desenvolvimentos recentes na teoria das interações fracas. Então, aqui, basicamente, nesse trabalho, são aulas de escola de verão. Então, são aulas mesmo com formulação, assim, com abordagem didática, né, em que, basicamente, aqui se lança o modelo padrão. Então, o professor Maiani, aqui, ele reúne as três físicas, né, o eletromagnetismo, a eletrodinâmica quântica e a teoria de interações fracas no modelo eletrofraco, unificado, com a QCD. E aí a gente tem aqui todo o lagrangiano completo do modelo padrão. Depois do trabalho também do professor Iliopoulos, né, Progressing Gauge Theories, aqui nessa conferência de High Energy Physics, né, tem a impressão que essa conferência foi em Paris. E nesse Rencontre de Morillon, aqui embaixo, né, Great Years, né, de 1976, o Iliopoulos aqui também faz uma revisão geral, então, daquilo que começa a ser conhecido como modelo padrão da física de partículas e interações fundamentais. Então, são esses 50 anos, né, de lançamento do modelo padrão. Nós estamos, então, em pleno cinquentenário desse momento. Era um momento, assim, muito decisivo, né? Porque a física, então, começa a encontrar o caminho, realmente, da tão procurada unificação. O que se mostra com o modelo padrão? Se mostra que as interações eletromagnéticas, as interações fracas e as interações fortes, elas têm uma origem em comum. A unificação está nesse sentido. Nós temos, vamos dizer assim, um lagrangiano único, ou se a gente quiser, um hamiltoniano único, para descrever três físicas que para nós são diferentes, né? As interações eletromagnéticas têm um perfil diferente das interações fracas, que por sua vez têm um perfil diferente das interações fortes. As interações nucleares fortes aglutinam quarks e gluons no interior dos hadrons, né? As interações eletrofracas vão responder pelos decaimentos, pela mudança de sabor da matéria. É o quark D que vira o quark U, emitindo um elétron e um antineutrino do elétron. É o nêutron que decai no próton. Então, é a física dos decaimentos fracos, que é uma outra física, não é uma física de aglutinação de matéria, não é uma física que vai formar estruturas, é uma física que vai trabalhar com as instabilidades das estruturas. Então, os decaimentos, né, os decaimentos radioativos. Então, sobretudo, os decaimentos nucleares radioativos, decaimento beta, né? Então, essa é a física de interações fracas. E a física eletromagnética, que é uma física também de aglutinação, a formação do átomo, né? Então, se deve, sobretudo, né, a interação eletromagnética. Então, nós temos três físicas, né, com características diferentes. O eletromagnetismo é uma interação de longo alcance, o fóton não é massivo, né, no eletromagnetismo, né, no modelo padrão. A interação fraca, ela tem um padrão de confinamento ao interior do núcleo atômico, né? Tem um alcance, o alcance das interações fracas é muito pequeno, e na faixa de 1 Fermi, 10 a menos 15 metros, e as interações nucleares fortes, elas têm também um padrão de baixíssimo alcance, quer dizer, o alcance das interações fortes são confinadas, sobretudo, ao interior do núcleo atômico. É a interação entre quarks e gluons no interior dos prótons, dos nêutrons, por exemplo, né? E também, claro, as ordens de grandeza
natureza, né, dessas interações no nível nuclear. Por exemplo, as interações eletromagnéticas, se a gente associar vamos dizer assim, uma intensidade 1 para as interações nucleares fortes, as interações eletromagnéticas elas têm uma intensidade 10 a menos 4, portanto, 1/10 de milésimo. E as interações nucleares fracas têm 1/10 de milionésimo, 10 a menos 7, em comparação com as interações nucleares fortes. Então, se a interação nuclear forte é padronizada com intensidade 1, a eletromagnética 10 a menos 4 e a fraca 10 a menos 7. Portanto, 3 interações com intensidades diferentes, alcances diferentes e propriedades diferentes. Né? Então, interação forte, aglutina quarks e gluons, depois, numa interação residual, aglutina prótons e nêutrons no interior dos núcleos atômicos. As interações nucleares fracas, decaimentos radioativos, e as interações eletromagnéticas, aglutinação de elétrons, né, atraídos pelos núcleos atômicos com carga positiva, formando os átomos. Claro, outros efeitos eletromagnéticos, mas, assim, basicamente, tem uma aglutinação na natureza, que é a formação atômica e molecular, com as forças de Van der Waals, que se dá às interações eletromagnéticas. Portanto, 3 físicas diferentes. A questão é, por que se fala de unificação? Se fala de unificação porque a gente descreve as 3 físicas diferentes por meio de uma única descrição lagrangiana, ou de uma única descrição hamiltoniana. Ou seja, a gente tem vamos dizer assim, uma expressão única para a energia de 3 físicas diferentes. E mostrando, claro, que no universo primordial, todas essas físicas derivavam de uma interação unificada. Então, nós temos lá, né, vamos dizer assim, no nível de energia de 10 à potência 16 GeV, portanto, em cerca de 10 a menos 15 segundos após o Big Bang, nós temos, então, essas 3 forças se desunificando. Elas estavam unificadas, naquilo que a gente chama de grande unificação, era uma força única, e aí as 3 constantes de acoplamento começam a se separar naquilo que é a constante de estrutura fina, a constante de acoplamento eletromagnético, a constante de acoplamento das interações fracas e a constante de acoplamento das interações fortes. Então, é isso que significa a unificação. O modelo padrão, então, ele está mostrando a unificação nesse sentido. 3 físicas descritas pelo mesmo, vamos dizer assim, pela mesma abordagem, ou seja, pelo mesmo corpo teórico, né? Então, eu sugeriria, assim, eu não digo só em caráter histórico, eu estou dizendo assim, em caráter mesmo formativo, né? Vale a pena a gente não ser anacrônico, vale a pena a gente voltar no tempo e, possivelmente, enquanto a gente está fazendo cursos, né, estamos fazendo aqueles cursos formativos da nossa pós-graduação, é o momento de ler essa literatura original. Então, eu diria, sobretudo, esse primeiro trabalho do professor Maiani e esse trabalho aqui do Heliópolis. Heliópolis, além de ser um excelente expositor, ele escreve também muito bem, né? Escrevia muito bem também. Esse trabalho aqui, Great Years, é muito bom porque a gente vai compreender o contexto histórico e as histórias também, né? Os bastidores da construção dessa grande teoria, que é o modelo padrão. Então, acho que aqui eu diria que eu reputo, né? Claro que outros colegas colocariam também outras referências, né? Cada um vai um pouco de acordo com a sua formação, né? Lá em Trieste, o nosso curso de teorias, assim, teoria eletrofraca, teorias unificadas, ia muito na direção, né, da visão do Salan de unificação, que coincidia muito com a visão da escola de Roma, né? Da escola originalmente vinda, né, de Enrico Fermi. Depois, Luciano Maiani já é uma terceira geração a partir de Fermi, né? E o professor Maiani, lá, o grupo dele, né, Maiani, e tinha também o Altarelli, Parisi, todos esses aqui dentro dessa visão, né, eletrofraca, sempre assim, focando muito no setor de Higgs, né? Então, eu diria que vale a pena ter essa literatura para compreender os anos, né? Como se pensava na época, né? Então, compreender o contexto histórico, que hoje a gente, por exemplo, pode estudar essas teorias por livros muito modernos e recentes, que às vezes, né, não nos contextualizam muito bem. Eu acho que é importante a gente, em física, estar sempre muito reforçado pela visão
da época em que as teorias foram construídas. Quais eram os grandes debates e por que se chegou a essa formulação do modelo padrão da física de partículas. Então, eu estou deixando essas 3 referências, é uma pouca visão de quem foi formado lá em Trieste. Claro, uma pessoa que foi formada provavelmente na Inglaterra vai trazer uma visão mais da escola de Cambridge, né? O J.C. Taylor, né? O professor Taylor, né? Que foi o orientador do nosso colega Renato Doria, a visão do Close, né? Então tem o Peeble. Então cada lugar vai tendo um pouco vamos dizer assim, a sua percepção de como nasce o modelo padrão. Eu estou colocando aqui uma visão mais ou menos da escola de Roma, da escola francesa e lá do grupo de Trieste. Tá? Então são essas 3 referências que ficam como possível sugestão de leitura para quem quer compreender melhor o contexto histórico e compreender o que era o modelo padrão na sua gênese. 1976, esse trabalho aqui do John Ellis, Mary Gaillard e do Graham Ross, eles propõem, basicamente o trabalho que vai levar à descoberta dos gluons. Os gluons já vêm na QCD, né? Lá no trabalho do Gelman, Fritz e Lloyd Wheeler, né? Que é o octeto de gluons. Então, já sabia-se, claro, que na formulação da QED nós temos quarks com cor e gluons também, gluons com cor. E aí esse octeto de gluons tinha que ser, de alguma forma, identificado experimentalmente. Então, esse trabalho aqui do John Ellis, da Mary Gaillard e do Graham Ross, nessa época todos os 3 estavam no CERN, né? O John Ellis ficou no CERN a vida toda, se aposentou no CERN, hoje ele está de volta para a Inglaterra, ele é escocês, está de volta para a Inglaterra, eu acho que ele está no Imperial College, a Mary Gaillard americana e o Graham Ross inglês, de Oxford, né? Então, eles escrevem esse trabalho que seria uma proposta teórica, né? Proposta de teóricos para uma busca de gluons, em experimentos. Então, é gluons através de eventos de 3 jatos nos experimentos de aniquilação é mais e menos. A física dos jets, né, os chamados jatos, né, os jatos hadrônicos, era uma física muito importante, né, o final da década de 70, né, o período de 76 até o início dos anos 80, era jets. A física de jatos era muito importante entender aspectos da QCD através dos jatos hadrônicos e dos jatos de gluons também. Então, esses eventos aqui, né, esse trabalho aqui é o que propõe como se devem buscar gluons. Então, é aqui o título do trabalho, Search for Gluons busca de gluons na aniquilação é mais é menos. Então, é mais é menos era o grande acelerador, por exemplo, lá de Hamburgo, né? E no CERN também, tinha o E mais, depois veio, na época, depois nós vamos falar, tinha o E mais E menos, depois veio o SPS, depois veio o LEP e agora o LHC. Mas então, era em anéis de colisão é mais é menos a busca de gluons. Então, esse trabalho teórico é importante, quer dizer, é o trabalho que sinaliza como os gluons da QCD ainda não descobertos, quer dizer, os quarks já descobertos, as 2 gerações de quarks já descobertas, o D, né? Up-Down, Charme, Strange, já descoberto. E os gluons? Estão faltando, né? Vamos dizer, os fótons da QCD, que são os gluons. Cadê eles? Então, eles aqui indicam um mecanismo de busca. Gostaria de chamar a atenção também, né, para o trabalho que aqui eu não coloquei, mas um trabalho assim, do John Ellis e da Mary Gaillard, mas aí agora não com o Ross, mas com Nanopoulos, né? John Ellis, Mary Gaillard e Nanopoulos, em 76, eles escrevem um trabalho também publicado no Nuclear Physics, que eles dão o perfil exato do bóson de Higgs. É quando o bóson de Higgs é batizado de bóson de Higgs. Até então, o bóson de Higgs era um bóson escalar. Era um campo escalar que aparecia nas interações eletrofracas, quebrava a simetria SO2, o 1, e o Higgs tinha descoberto que esse campo tem associado a si uma partícula escalar neutra, massiva. O que John Ellis, Mary Gaillard e Nanopoulos propõem nesse outro trabalho de 76, qual é o perfil experimental desse escalar. E eles batizam de escalar de Higgs, o bóson de Higgs. Então, o bóson de Higgs, né, o Higgs vira esse bóson a partir de 76, de um outro trabalho que eu não estou citando aqui, mas que é um trabalho do Ellis, da Gaillard e do Nanopoulos.
vale a pena também. Aquele trabalho é muito interessante, eu acho, sobretudo, a conclusão daquele trabalho é muito interessante para a gente perceber o que está em jogo no processo de construção das teorias. Eles terminam com um parágrafo muito significativo que diz o seguinte: nesse longo trabalho, nós apresentamos vários eventos em que o bóson de Higgs é produzido, como o bóson de Higgs pode decair. Então, eles dão um perfil completo, experimental, do que eles chamam bóson de Higgs. Mas eles dizem, isso não quer dizer que nós encorajemos os experimentais a buscar essa partícula, porque essa partícula ainda era muito hipotética. Essa partícula foi prevista em 64, nós estamos falando de 76, 12 anos depois. E essa partícula só é descoberta em 2012, né? Portanto, aí 36 anos depois do batismo de bóson de Higgs. O bóson de Higgs ele foi batizado, nasceu em 64, foi batizado em 76 e foi descoberto em 2012. E é interessante essa reflexão deles, que eles fazem um trabalho assim, pesado, muitos resultados, mas dizem, olha, nada disso deveria ser usado para encorajar os experimentais a saírem em busca dessa partícula. Só que os experimentais não seguiram essa recomendação e foram em busca dessa partícula, e essa partícula, segundo, né, os resultados do LHC, foi encontrada. Então, é interessante a gente observar também essa colocação, né? Esse distanciamento que, às vezes, o autor tem do seu objeto de estudo, né? Quer dizer, ele está estudando o bóson de Higgs, mas ele mantém um distanciamento, diz, olha, isso não é a coisa mais importante do momento. E, de fato, a busca do bóson de Higgs ela só se intensifica a partir do LEP, em 1989. Então, gosto de citar esse trabalho, né, que é o perfil do bóson de Higgs, é um trabalho de 76, é um Nuclear Physics também, do John Ellis, da Mary Gaillard e do Dmitry Nanopoulos. Bom, então 76 aqui é a previsão, quer dizer, não é a previsão, mas é a indicação experimental de busca de gluons, em que eventos, né, de um anel de colisões elétron-pósitron, em que tipo de evento nós vamos buscar os gluons? E eles falam, no eventos em que aparecem 3 jatos. Aparecem os jatos hadrônicos, né? Mais é menos produzindo quarks, antiquarks, e aí se hadronizando em baryons e mesons, e nesses eventos de 3 jatos, eles, pela geometria desses eventos, eles podem chegar à conclusão dos gluons, que é o que vai acontecer. Isso aí, então, vai ser usado 3 anos depois, nos experimentos de 1979, onde é anunciada a descoberta do gluon. 1977 também, um momento importante, porque é descoberto, então, o primeiro quark da terceira família, prevista por Kobayashi e Maskawa no trabalho deles de 73. Eles preveem, por argumentação de violação de CP na teoria eletrofraca de Salam-Glass-Weinberg, eles preveem que é necessário que haja uma terceira família de quarks. E aí, em 77, Lederman e seus colaboradores descobrem o quark B, o quark bottom, do Fermilab, também chamado de Bilt, né? Mas então vamos dizer, é a parte inferior da terceira família. Faltava então o quark top, que só vai aparecer em 1995. Então é um momento importante também, por quê? Porque confirma uma previsão experimental a partir de argumentação de simetria, quer dizer, uma simetria que é violada. A violação da simetria CP na teoria eletrofraca de Salam-Glass-Weinberg, né, através da violação de CP no setor de correntes, né, dos quarks inferiores, né, quer dizer, o quark D, o quark S, o quark e um terceiro quark, quer dizer, eles mostram que é necessário que haja pelo menos 3 famílias para que a gente possa introduzir a fase que viola CP na matriz de massa de Cabibbo, Kobayashi e Maskawa. Então, é um trabalho muito importante de Kobayashi e Maskawa, de antecipação importantíssima, que é confirmado pela descoberta do quark B. Então, isso aí é como se tivesse descoberto, vamos dizer assim, o quark uma parte da terceira, quer dizer, é como não, se descobre uma parte da terceira família. Então, está claro que há uma terceira família. Aparece o 5º quark. Então, por simetria, né, SO2 deveria aparecer o 6º quark, que só vai aparecer 18 anos depois, em 1995.
Então, esse trabalho aqui está publicado, é um Physical Review Letters, né, que é a observação de uma ressonância de muônica, né, nessa energia de uma ressonância em 9,5 GeV, nesse espalhamento de prótons, colisões prótons-núcleos em prótons acelerados a 400 GeV. Então, é um trabalho que marca, é o trabalho do Lederman, que marca a descoberta do quark B. O Lederman ganha o Prêmio Nobel de 1989, não pela descoberta do quark B, mas pela descoberta do neutrino do muon de 1962, né? Então, mas fica marcada aqui uma outra grande descoberta do professor Leon Lederman. Aqui, né, de Y particle, ele está falando, então, esse Y particle, essa partícula Y é a partícula BB barra. Está publicado no Scientific American, então, portanto, um trabalho, assim, quase que no sentido, né, da formação científica básica. Não chega a ser divulgação, mas é um trabalho de apresentação de uma física de fronteira para um público menos especializado. Scientific American, de 1978, né? Depois, aqui, e colaboradores em 1977, já que havia a terceira família de quarks. Então, descobre-se o quark B, então tem uma terceira família, então, pela consistência chamada cancelamento de anomalia, portanto, para dar uma consistência quântica ao modelo padrão, é preciso que haja também uma terceira família de leptons. Até então, nós temos o elétron com seu neutrino, o muon com seu neutrino. Então, deveria aparecer uma terceira família de leptons. Deveria aparecer um lepton carregado, claro, o antilepton também, e o seu neutrino. E aí, em 1977, no mesmo ano em que se descobre o quark B, que é a terceira família, se descobre uma parte da terceira família dos leptons, que é o lepton tal, o lepton carregado, tal menos, né? E, claro, uma antipartícula tal mais. Mas falta quem? Falta o neutrino do tal. Então, na terceira família de quarks, falta o quark top. Tem o B, mas não tem o T. E na terceira família de leptons, tem o lepton carregado, que, claro, é muito mais fácil detectar partícula carregada do que partícula neutra. Fica faltando quem? O neutrino do tal, que só é descoberto 23 anos depois, em 2000. Então, a terceira família de leptons, né, se fecha em 2000 com a descoberta do neutrino do tal, e a terceira família de quarks se fecha em 1995 com a descoberta do top. Então, o modelo padrão, ele está, vamos dizer assim, ganhando cada vez mais força. As previsões, né, as antevisões, estão se consolidando. E sempre gosto de enfatizar, todas essas antecipações são antecipações feitas por conta de simetria, argumentação de simetria, que é a argumentação que guia toda a física de partículas e de interações fundamentais ao longo do século XX, também ao longo do século XXI. Então, a era das simetrias, ela vai fazendo as suas grandes antecipações. O bóson de Higgs, né, vem de uma antecipação de simetria também, um dublete colocado numa simetria SO2-1. Esse bóson aparece 48 anos depois. Então, nós estamos falando sempre de simetrias antecipadoras, a simetria que prevê os quarks, a simetria que prevê as novas famílias de quarks, a nova família de leptons, né? O lepton tal com seu neutrino. Então, são momentos que estão dando, assim, para quem viveu a época, né? Não é o meu caso, aqui nesse caso eu ainda era estudante, em 77 eu estava terminando meu mestrado ainda, né? Assim, mas assim, as pessoas que estavam vivendo mais intensamente, já fazendo pesquisa, publicando papers, né? E discutindo as questões da época, é um período assim de forte intensidade, porque se vê assim, a gênese de uma nova teoria, que é o modelo padrão. Então, é importante a gente chamar a atenção para esse período. O que nós estamos fazendo hoje com o LHC confirmar ou não o modelo padrão, ver até onde o modelo padrão vai, quais são as lacunas que o modelo padrão deixa, as tensões internas do modelo padrão, as limitações. Então, agora nós estamos, assim, olhando essa teoria com uma visão mais crítica. Até então, quer dizer, a teoria vinha se confirmando. Então, eram sempre momentos, assim, muito importantes, porque as previsões estavam se consolidando, estavam acontecendo, estavam se realizando. Então, aqui
1978, aqui a gente já vai começar a ver que tem uma importância muito grande a questão dos neutrinos. Então, o neutrino já vem acompanhando. A gente está vendo que nessa discussão que nós estamos fazendo, dessa retrospectiva, né, desde lá de 1894, com Becquerel, né, a gente está fazendo toda essa discussão daquilo que se tornou a física de interações fortes, a física de interações fracas, e também, claro, o modelo padrão, no final de tudo, até chegar na QCD, os neutrinos vão acompanhando. Quer dizer, tem duas físicas que vão acompanhando. A física de neutrinos e, claro, a teoria quântica de campos. Eu não estou colocando aqui, seria muito interessante se eu conseguisse, né? Não fiz isso ainda, nessa apresentação, nessa varredura, né? Mais de linha do tempo, e colocando paralelamente o que ia acontecendo na teoria quântica de campos. Então, eu já estou preparando um material que é toda essa linha da teoria quântica de campos contextualizada na física de partículas, porque a física de partículas vai avançando, quer dizer, a teoria de campos ela se funde, né, com a física de partículas, vamos dizer assim, no início da década de 30, depois da equação de Dirac, né, e, sobretudo, ali com a física de interações fracas, o trabalho que nós citamos aqui, de Enrico Fermi, em 1933, a gente começa a ver que a teoria de campos é a descrição teórica da física de partículas, a teoria de campos relativísticos, né? Os campos quânticos relativísticos vão ser importantes para a física de partículas. E aí, muitas vezes, a física de partículas ela traz efeitos e fenômenos que obrigam a teoria de campos buscar uma descrição. Vamos dizer assim, não digo uma explicação, mas buscar uma descrição. É o caso, por exemplo, da liberdade assintótica. A liberdade assintótica, que foi um fato experimental, os experimentos lá do Slack, elas obrigam a teoria de campos a buscar nas teorias de Yang-Mills aquilo que é a função beta, que vai dar uma liberdade, uma função beta negativa que descreve, no fundo, a liberdade assintótica. Então, muitas vezes, né, quer dizer, a teoria de campos ela é provocada pela física de partículas, e aí ela caminha, ela tem um avanço por causa da injeção de ânimo que a física de partículas traz. E muitas vezes também o contrário. A física teórica faz grandes previsões que estimula a física experimental a ir atrás de novos experimentos que vão confirmar ou não aquela previsão da teoria quântica de campos. Então, essa interação, teoria quântica de campos, física de partículas, é muito rica. Aqui nós estamos mais assim, recortando a física de partículas, mas numa próxima série, nós vamos recortar a teoria quântica de campos, né, em paralelo com a física de partículas, para ver o que estava acontecendo num setor e no outro. Os dois setores conversam, os dois setores eles interagem muito fortemente. Né? Então, eu acho que isso é importante a gente assim, vamos, de certa maneira, assim, reforçar, né, a importância da teoria quântica de campos, sobretudo em vista dos avanços na física de partículas. Depois, em 1979, aí, a previsão, não a previsão, mas a descrição de como se poderiam descobrir os gluons, né, em experimentos feitos por Ed Gaillard e Ross, elas se realizam nesse trabalho de 1979, esses dois trabalhos aqui que são os mais importantes, né, que na verdade, esses três trabalhos aqui, esses dois do Berger, né, da colaboração Pluto, Berger e os seus coautores, né, a colaboração Pluto, que é evidência para bremsstrahlung de gluons, né? Bremsstrahlung gluons, então gluons emitidos como radiação de freamento, né, em aniquilações a mais e menos. Claro, os gluons não são emitidos pelos elétrons e pósitrons, porque os elétrons e pósitrons não têm interação forte, mas os gluons são emitidos pelos quarks que são produzidos nessa aniquilação a mais e menos de altas energias. E aí, esse trabalho aqui do Barber também, né, da colaboração Pluto, que é a descoberta dos eventos, né, de 3 jatos e testes da QCD em energias do Petra. Petra era uma colaboração, né, dentro desse anel de colisões é mais é menos de Hamburgo. Aqui, então, outro trabalho aqui também da JADE, né, IADE, da colaboração IADE, que é observação também dos eventos 3 jatos. Né? Então, é importante. A descoberta dos gluons se dá em 1979.
Claro, os glues são previstos lá atrás, né? Já na QCD, nos trabalhos de Gelman Fritz, né? Gelman Fritz e Lloyd Wheeler, mas, assim, John Ellis, Gaillard e Ross, eles dão a indicação de como eles podem, eles fazem um estudo teórico e dizem é mais provável que experimentalmente isso seja descoberto em aniquilações, é mais e menos no setor de quarks que são produzidos nessas aniquilações, quarks e antiquarks, né? Então, em anéis de colisão é mais e menos, não em anéis de colisão de prótons, né? Não pp barra, não pp, né? PP barra era o SPS do CERN e o PP agora hoje em dia é o LHC. PP barra também o Fermilab, né? Não eram esses experimentos, é mais e menos. E aí, então, os glues são descobertos. Isso aqui também é importante, porque marca, então, um momento importante para QCD. Finalmente, os glues são identificados, né, em laboratório através desses eventos de 3 jatos. Claro, os glues são confinados, são evidências indiretas, mas que marcam a existência desses glues. 1979. 80, então aqui estou falando algumas considerações de neutrinos que eu estou pulando, porque eu não estou assim focado nos neutrinos. Aqui eu acho que essa conferência é muito importante do ponto de vista histórico. Olha aqui, 1982, o Colóquio Internacional sobre a História da Física de Partículas. Ele acontece em Paris, de 21 a 23 de julho de 82. Eu me lembro que nessa época eu estava já lá no meu doutorado, eu estava inscrito para ir nessa conferência, mas não pude ir, porque em 1982 eu estava acabando lá de fazer, nesse período, era verão de 82, eu estava terminando os meus, vamos colocar assim, exames, né? Os meus exames orais lá na CISA. A gente terminei meus cursos completamente, fiz os cursos, 2 anos de curso, né? E terminei em 82, e aí nessa época eu estava fazendo justamente um exame de teoria de campos, teoria quântica de campos 2, que era o segundo curso que a gente tinha um pouco mais elaborado, grupo de renormalização, coisas que se estudavam na época, assim, com mais, assim, dentro de um caráter mais formativo, né? E então eu não pude, eu me inscrevi, mas não pude ir, que eu gostaria muito de ir para poder, eu não coloco mais assim, no sentido de discutir a história da física de partículas ao longo, né, de todo o século XX. Então, agora, importante, né? Essa conferência está toda publicada aqui nesse Jornal de Physique. Então, aqui tem o colóquio, né, o suplemento C8, né, é o colóquio C8, suplemento número 12. Então, quem quiser ter acesso às plenárias, né, desse colóquio internacional sobre a história de física de partículas, por exemplo, quem faz ensino de física, quem está interessado também em entender um pouco mais aspectos filosóficos, né, dentro da constituição da física de partículas, eu acho que esse material aqui é muito bom. Eu não fui, eu tive teve pessoas, né, professores meus lá da CISA, foram e trouxeram, assim, alguns professores foram e trouxeram, assim, na época, os extratos da conferência, foi muito, muito, muito estimulante. Então, vale a pena observar. Observar essa referência e vamos dizer assim, esse evento histórico. E, finalmente, para completar, né, assim, a força do modelo padrão, finalmente, em 1983, janeiro de 83, é anunciada a descoberta dos bósons vetoriais mediadores dos processos práticos. Então, estava faltando o quê? Estava faltando agora, quer dizer, nós estamos chegando no modelo padrão. Nós já temos 2 famílias de quarks e a terceira família só com quark B. Temos 2 famílias completas de leptons e a terceira família faltando o neutrino do tal. Está faltando bóson de Higgs. E estão faltando os bósons, já se descobriram os gluons. Estão faltando quem? Os bósons W+, W- e Z0 das interações fracas. E eles, então, são descobertos nessas colaborações UA1 e UA2, né? Do SPS. Na verdade, é SPP/S, que é o Super Proton Synchrotron. Seria Super próton, antipróton, síncrotron, porque é um anel de colisão pp barra, diferente do LHC, que é próton-próton, né? Então, essas 2 experiências, né, Underground 81
e Underground Area 2. São os dois experimentos que se confirmam, como hoje nós temos o Atlas e o CMS, um confirmando o outro, né? Um passando a limpo o outro, né? No LHC, aqui nós tínhamos o UA1 e o UA2, que era a área subterrânea 1 e a área subterrânea 2, dessa colaboração desse acelerador, que depois vira o LEP, né? Nesse momento ele é PP barra, depois em 1990 ele começa a trabalhar como LEP, que é o é mais é menos, então era uma circunferência, se não me engano, com 6 praticamente 7 quilômetros de circunferência. Hoje o LHC são 27 quilômetros de circunferência. O anel foi muito amplificado. Na época do PP barra, né, do é mais é menos do Lepton, do LEP, né, era um anel de colisões com cerca de 6,7, praticamente 7 quilômetros, né, de circunferência. E, claro, não é no LEP se tentou descobrir o Higgs, mas não se conseguiu. Então, o LEP funciona de 90 a 2001. E aí, em 2009, entra em operação o LHC com o túnel, né, amplificado para essa circunferência de 27 quilômetros. Bom. Então, nós temos esses eventos aqui. O W+, W-, na verdade, foram descobertos, assim, identificados no final de 82. Eu me lembro que já, justamente, em agosto de 82, né, eu não pude ir nessa conferência aqui de 82, da história da física de partículas em Paris, mas pude ir na escola de Hertz de 82, que foram os 80 anos do professor, os 80 anos do professor Dirac e os 60 anos do professor Yang, né, o professor Salam, o professor Antonino Zicchi, que organizaram esse encontro lá no Centro Cultural Ettore Majorana, em Trapani, na Sicília, na Itália. E essa conferência foi, essa escola de 82, agosto de 82, foi fantástica. E o professor Carlo Rubbia, que foi um dos descobridores, quer dizer, ele era o chefe dessa colaboração UA1, né, que descobriu o W+, W-0. Ele não foi, ele mandou um telegrama que foi lido em público lá na escola, né, nessa escola de Hertz, dizendo que ele estava num momento muito importante lá no CERN, que ele não poderia deixar o CERN, porque ele estava escalado para dar 2 plenárias, ele não foi. Era a descoberta do W+, W-. Eu me lembro que o professor Zicchi, né, em público, falou, olha, tem coisa forte vindo aí. Eles já sabiam, né, entre eles, que deveria ser W+, W-. Então, W+, W- acabam sendo descobertos por... A escola de Hertz foi agosto de 82, isso foi mais ou menos, a descoberta foi em novembro de 82, mas o Z0 só é descoberto em janeiro de 83. E aí o anúncio das 3 descobertas é feito, o anúncio é feito no dia 20 de janeiro de 1983, né? O dia, justamente 20 de janeiro é o dia do feriado no Rio de Janeiro, mas foi praticamente feriado na Suíça, lá no CERN, porque eles fizeram o anúncio da descoberta do W+, W- e Z0. E aí foi tudo em ressonância lá com Trieste. No dia seguinte, a descoberta foi anunciada lá em Trieste também, porque interessava ao Salam, que estava, né, por trás da previsão do W+, W- e Z0 na teoria eletrofraca. Então, finalmente foram descobertos os bósons vetoriais intermediários. Então, todos os bósons vetoriais intermediários estão descobertos. Fótons já conhecidos de longa data, os gluons a partir de 79, identificados, né? E agora a identificação experimental do W+, W- e Z0. O que está faltando para fechar o modelo padrão? Então, está faltando o neutrino do tal, está faltando o quark top e está faltando o bóson de Higgs. Então, a gente tem que aguardar até 2012 para fazer o fechamento completo. Então, os trabalhos originais, né, das descobertas são esses aqui, todos publicados aqui entre 82 e 83, né? Tudo Physics Letras B, 122 e depois a medida das massas, né? E a evidência do Z0, né? No colisor, né? Também PP barra, na verdade é PP, não, mas é PP barra, né? Na verdade é o SPS, é o Super Proton Synchrotron. Então, essas são as descobertas, os trabalhos experimentais que praticamente fecham
toda a descoberta dos bósons vetoriais intermediários das interações fracas, W+, W-, Z0. Momento muito importante. Eu me lembro que em 83, esse período lá, assim, final de janeiro, lá em Trieste, era seminário diário, né, vindo de pessoas vindas do CERN, mostrando o perfil dos experimentos, mostrando as sessões de choque. Foi muito emocionante, assim, como estudante, nessa época eu estava fechando minha tese de doutorado, eu defendi em dezembro de 83, então estava já no final, assim, do meu doutorado, com mais percepção, né, do problema todo, né? Tinha feito vários cursos sobre interações fracas, e aí, para a gente, foi muito emocionante estar ali presenciando o anúncio dessas descobertas, assim, praticamente de viva voz. Foi muito legal. Aqui, 1984, nós estamos marcando. Agora eu vou fazer o seguinte: essa década aqui, eu vou dar um saltinho aqui, porque aqui muita coisa de neutrino. Então, tudo isso que eu estou colocando aqui é a física de neutrinos. Mas o importante, 1995, a descoberta do quark top no Fermilab. Colaboração CDF, né? Então, observação do quark top, né? Observação do quark top, da produção de quark top, né? Em colisões próton-antipróton, né? Com esse colisão chamado Collider Detector at Fermilab, CDF, né? Então, nesse experimento aqui, nós temos os nossos colegas brasileiros também fazendo parte, já o Brasil já está ligado, né? Eu lembro que o professor Santoro, né, e o grupo do Santoro já estavam muito envolvidos com os experimentos do Fermilab, e esse experimento aqui acontece também com a participação nessa grande colaboração de colegas brasileiros, né, o que é muito importante. Bom, aí aqui, 1998, a evidência, ó, aí o sonho de Pontecorvo, né? 50 anos depois, 1948, 1998, a oscilação de neutrinos nos neutrinos atmosféricos, né? Não nos neutrinos solares, mas nos neutrinos atmosféricos. Fukuda, né, lá no Super Kamiokande, na colaboração do Super Kamiokande no Japão. Então, Kadita, né, que inclusive ganha o prêmio Nobel, né? Kadita e Davis, né? Kadita no Japão, Davis no Canadá, né? Os experimentos que levam, então, que mostram a descoberta da oscilação de neutrinos, ou seja, neutrinos massivos. Agora os neutrinos já estão saindo do modelo padrão, porque eles têm massa, e o modelo padrão dá neutrinos sem massa. Então, essas oscilações de neutrinos, que são o resultado da massa de neutrino, descoberta em neutrinos atmosféricos nos experimentos do Japão, Super Kamiokande, e nos experimentos com Davis, no Canadá. Ambos, né, ganham o prêmio Nobel por esses trabalhos aqui. Descoberta dos neutrinos massivos, na verdade, né? Então, a gente tem uma fase 5, né? Aí eu estou pulando, não estou dando muita ênfase aos neutrinos, eu estou mostrando os neutrinos sempre em conexão com o paralelo dos neutrinos com o modelo padrão. Mas lembrando que nós estamos focalizando os 50 anos do modelo padrão e os 50 anos da QCD. Opa, perdão, opa, deu um pulo aqui, desculpa, eu voltei muito aqui, deixa eu voltar para onde nós estávamos. Então, longe ainda, peraí. Não, perdão, opa. Perdão, a gente foi... 1976, não, peraí, deixa eu ver aqui. Não está certo? Não está. Estava na 41. Página 41, que eu estava? Desculpa, obrigado, Santiago. Porque aqui eu já entrei, é uma outra coisa. Desculpa, eu que aumentei meus slides e botei aqui só as referências ligadas à quebra espontânea de simetria. Obrigado, Santiago, é que eu entrei na página errada. Obrigado, que eu fui até mais longe um pouco, eu vou parar daqui a pouco, mas é só para... estou aqui longe ainda, estava em 2000, né? Basicamente 2000. Aqui, Obrigado, Santiago. Então, 2000. Mais um fenômeno importante para o modelo padrão. É anunciada a detecção do neutrino do Tau também no Fermilab. A publicação sai apenas em 2001. Né? Kodama e colaboradores nessa colaboração Donut. Observação das interações do neutrino do Tau. Então, nós fechamos, então, em 95, o quark top e fechamos em 2000 o neutrino do Tau. Fechamos todos os bósons intermediários, então a gente entra no século XXI faltando apenas o bóson de Higgs. Aqui
esse trabalho do Veltman, né, que eles ganham o prêmio Nobel com Toft, né, justamente pelas contribuições que eles deram à renormalização das teorias de Yang-Mills, né, o Martin Veltman e o Gerhard Toft, né, então a Nobel Lecture, né, de 99 do Veltman foi essa aqui, das interações fracas à gravitação. Veltman é um especialista também em gravitação quântica e, claro, também em teorias de Yang-Mills. Aqui eu também gostaria de sinalizar essas aulas aqui do Koshiba, né, que foi a descoberta dos neutrinos cósmicos, então é um momento importante também para a física de neutrinos, né? Então aqui eu estou dando vários aspectos da física de neutrinos. Agora, o que eu queria chamar a atenção aqui é justamente a descoberta do bóson de Higgs para fechar o modelo padrão. Então, aqui em 2012, é anunciada a detecção do bóson de Higgs no LHC. Então, o trabalho da colaboração Atlas, né, e a publicação aqui do CMS, uma colaboração confirmando a outra e dando esse bóson de Higgs que nós agora estamos em busca. O ano passado, a gente fez uma série de 5 ou 6 vídeos, né, sobre o bóson de Higgs. E terminamos, né, com aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos ainda sobre o bóson de Higgs. Essa série de vídeos também, para comemorar no ano passado, né, o evento do Higgs, nós temos aí, foi 2023, foi o ano passado, foi 2023 que a gente fez, sim. Porque a gente, na verdade, estava comemorando, né, os 10 anos da descoberta do bóson de Higgs de 2012. Então, foi uma série de vídeos que a gente fez entre 2022 e 2023. Foram 5 ou 6 vídeos, e aí a gente dá toda a discussão sobre o que a gente tem do Higgs. Então, finalmente, aqui, a gente fecha o modelo padrão. Era a última coisa que faltava. Então, já agora em 2012, né, depois de um tempo, né, depois de uma caminhada de praticamente 9 décadas, né, nós começamos, vamos dizer, a falar da física de interações fracas mesmo, segundo o Enrico Fermi, 1933, o trabalho de Fermi, né, das interações fracas. Nós estamos agora em 2012, então são praticamente o quê? 79 anos, né, de praticamente 8 décadas, né, de construção do modelo padrão, né? Construção gradativa, cumulativa, mas também com momentos importantes de disrupção. Então, eu acho que a gente pode parar um pouco por aqui. Eu fui mais à frente, né, falando um pouco mais do que vem acontecendo mais recentemente sobre neutrinos, mas eu deixo isso aqui depois, já estou completando esses slides, e eu vou deixar no Professor Global. Quem quiser acompanhar, a gente tem toda a discussão. Eu chego até praticamente 2020, né, nos resultados mais importantes sobre neutrinos. Esse trabalho aqui do Bilenk, se os neutrinos são Majorana ou Dirac, publicado em 2020, ainda a pergunta persiste sem resposta, né? Aqui eu deixo uma série de desenvolvimentos que levaram à constituição da ideia da quebra espontânea da simetria, do teorema de Goldstone e do mecanismo de Higgs. Então, aqui eu fixo só no setor de Higgs para mostrar todos os trabalhos, assim, o período, assim, mais detalhado do que eu mostrei nas conferências, nos slides aqui. Então, a gente fala de toda a questão do Higgs e da renormalização das teorias de Yang-Mills. E, para finalizar, eu deixo essa referência aqui, que eu acho fundamental, esse trabalho do Michael Peskin, que está nos archives de 2017, que é uma série de aulas sobre teoria das interações fracas. Muito bom, muito bom. Quem quiser aprender, quero fazer um curso de teoria das interações fracas, pega esse archive do Peskin. Depois aqui alguns livros importantes sobre interações fracas e teoria eletrofraca, o livro do professor J.C. Taylor, Teorias de Gauge das Interações Fracas, o Cheng Li, que é excelente, teoria de Gauge das partículas elementares, da física de partículas elementares, o Greiner é bom, esse livro aqui eu acho muito bom, esse livro do Huang, Quark, Leptons e Campos de Gauge, né? E tinha esse livro aqui, do Donoghue, A Dinâmica do Modelo Padrão. É um livro excelente também, de 2014, que vale a pena, né, quem quiser assim, se aprofundar no modelo padrão ler.
E aqui depois eu estou só colocando os papers que assinalaram a descoberta das primeiras partículas subatômicas. As referências primárias, a descoberta do elétron, lá em 1897, a descoberta do núcleo atômico, por Rutherford, em 1911, a descoberta do próton, também por Rutherford, em 1920, na verdade, 1919, mas a publicação sai no Proceedings da Royal Society, em 1920, né? O trabalho do Compton, original, de 1923, a descoberta do positron, a descoberta do nêutron, a descoberta do muon, a descoberta dos mesons pi, da qual participa, né, o professor César Lattes, e os papers da antimatéria, né, a descoberta do positron, a descoberta dos antiprótons e a descoberta dos antinêutrons, né, tudo isso em 55 e 56. Então, com essa série de slides aqui, eu acredito que a nossa contribuição do professor global tenha sido tentado, né? Quer dizer, a nossa tentativa foi apresentar o desenvolvimento, quer dizer, o processo construtivo daquilo que hoje nós conhecemos como modelo padrão da física de partículas e da física de interações fundamentais. Então, é essa simbiose entre a teoria eletrofraca, quer dizer, QED, teoria de interações fracas, QCD, modelo padrão e física de neutrinos. E por trás de tudo isso, né, a base teórica vem com as teorias quânticas de campo. Então, eu já estou preparando também uma série de slides que vão nessa direção. Assim, à medida que essas físicas aqui vão caminhando, a teoria quântica de campos, só que a teoria quântica de campos começa mais tarde, né? A física de partículas já vem, vamos dizer, com a descoberta do elétron, lá em 1897, já aparece a primeira partícula elementar. Mas a teoria quântica de campos ela só entra em cena em 1927, com o primeiro trabalho do Dirac, né, sobre a quantização do campo eletromagnético, a quantização do que Dirac chamava a quantização das equações de Maxwell. E aí começam os trabalhos de teoria quântica de campos, e aí a mecânica quântica relativística, a teoria quântica de campos vão cada vez mais, né, se consolidando como novos efeitos, novos fenômenos, a partir das descobertas e dos fenômenos que aparecem em física de partículas. Então, eu acho que a gente pode dar, assim, por encerrada essa série, que eu não sei, Santiago, hoje é o 7º vídeo, é isso, Santiago? É o 7º, né? É o 7º. 7º vídeo, obrigado. Então, é o 7º vídeo, como a gente estava... Oi? O 7º ou 8º, não lembro. Também não lembro, mas eu acho que é o 7º. Eu acho que a gente previu mais ou menos entre 5 e 7 vídeos e acabou ficando em 7. A minha próxima, digamos, vamos dizer, a próxima temporada, vamos dizer assim, vou ver se a gente faz ou sobre, quer dizer, eu ainda vou fazer uma coisa aqui para completar aqui, que é o status presente da QCD e as perspectivas em vista para a QCD. Então, eu estou preparando isso ainda. Então, eu preciso talvez mais uma semana ou 10 dias para a gente fazer. Eu estou fazendo um levantamento das questões importantes atuais, né? Questões contemporâneas da QCD, QCD na rede, efeitos a QCD não perturbativa e as perspectivas futuras para QCD, inclusive nos futuros aceleradores, né? Então, a QCD presente e o futuro. Então, eu estou agora já trabalhando para preparar essa série, talvez uns 2 vídeos, né? E também um vídeo também mais sobre aspectos críticos do modelo padrão. São vários problemas que o modelo padrão e a gente pode trazer um pouquinho mais de detalhes. Já existem algumas coisas que a gente colocou no Professor Global em palestras separadas, mas agora eu preciso juntar as peças que talvez para um estudante principiante, assim, para ter uma visão de conjunto mais formalizada ou mais sistemática, né, colocar e discutir os problemas do modelo padrão. Né, problemas de natureza técnica, problemas de natureza conceitual e problemas de natureza observacional. E estou preparando, então, o próximo passo vai ser esse da QCD. QCD presente, QCD futura, e depois eu vou fazer também, eu vou apresentar da próxima vez, quando eu for fazer esse trabalho da QCD, vamos mostrar quantos prêmios Nobel estão envolvidos desde que se começou a construção do modelo padrão. Se a gente começar a contar quantos prêmios Nobel o modelo padrão proporcionou entre teoria, fenomenologia e experimento, é impressionante. Eu contabilizei, num primeiro momento, cerca de 23 prêmios Nobel, só ligados
a física do modelo padrão, seja teoria, experimento e fenomenologia. Vamos falar sobre isso, que eu acho que também, assim, historicamente é importante a gente perceber como essa física também foi sendo cacifada, né, pela comunidade, né? Que quando sai o prêmio Nobel é porque a gente já tem uma descoberta, já tem uma consolidação. Então, eu acho que é interessante também para a gente fechar esses 50 anos do modelo padrão, sabendo como esse cinquentenário modelo foi tão premiado ao longo dessas últimas décadas. Então, eu termino por aqui esse primeiro momento, e eu acredito que dentro de 2 semanas a gente possa retornar com essas propostas que eu estou fazendo. ECD presente e futuro, e as discussões sobre o modelo padrão, as suas limitações, né, os caminhos além do modelo padrão, por que se ir além, por que se extrapolar ao modelo padrão, transcender ao modelo padrão, e além do modelo padrão, por questões teóricas, por questões experimentais também, e aí falar um pouco, né, do que se espera, né, dessa chamada física além do modelo padrão. Então, isso aí a gente vai trabalhando esses novos vídeos a partir daqui, talvez a partir da terceira semana de abril, para poder levar à frente esse projeto de 50 anos do modelo padrão ao longo do mês de maio também. Santiago, muito obrigado pela sua presença constante, gravando aqui as nossas discussões, e agradecer também a todos os colegas, né, os estudantes, quer dizer, estudantes, colegas, claro, que têm participado, que eu tenho recebido e-mails tirando dúvida, fazendo perguntas, então provocando, né, esse pessoal mais jovem a se interessar pela área. Então, eu agradeço a todos que têm dado o seu retorno, né, em forma de perguntas, comentários, busca de referências, maiores esclarecimentos. Então, obrigado a todos, obrigado ao professor Global aí por abrir esse espaço para nós aqui da República do Diraquistão. Santiago, muito obrigado, boa noite, já está chegando a meia-noite, e bom descanso para você e para todos os presentes aqui nessa nossa discussão. Um abração.